Aonde nós paramos? Nos adâmicos? Nós paramos lá em Adão, né? Então nós estamos lá na primeira parte do livro, falando sobre a criação do universo, né? Aí nós já passamos formação dos mundos, dos planetas, né? Formação dos seres vivos. Falamos sobre Adão e agora nós vamos falar sobre diversidade das raças humanas. Nós lembramos tudo até aqui? Nós lembramos da criação nesse blocozinho sobre ser vivo. Nós estamos falando de raças humanas, ou seja, seres vivos. Nós lembramos tudo ou ficou muito tempo atrás? Ficou muito tempo atrás, né? Não? Eu acho que sim. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu programei voltar um pouquinho, desde seres vivos, formação dos mundos já passou. Vamos pensar na formação dos seres vivos. Porque é interessante a gente só relembrar um pouco. Então nós vamos só ler, e se quiser discutir um pouquinho, mas a ideia é só a gente ler pergunta e resposta até chegar na diversidade das raças humanas, para a gente relembrar um pouquinho o que nós já passamos, tá bom? Porque senão parece que não tem sentido o que Kardec vai falar aqui, mas por que começamos a falar sobre isso? Parece que começou o ano aí, né? E não foi. Tá? Então, formação dos seres vivos. Começamos na questão 43, está no livro aí. Então vamos lembrar que quando nós falamos de seres vivos, nós estamos falando desde os seres vivos que nós não conseguimos enxergar, né? Células, bactérias, nós estamos falando de tudo que tem vida, né? Tá bom? Então vamos recordar, questão 43, ó. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os agentes vivos apropriados ao estado do globo. Então só vamos lembrar um pouquinho. Quando nós estudamos formação do planeta, nós lembramos que já tinha os elementos no universo e teve a explosão lá do Sol, trouxe uniu tudo e nós estamos falando da Terra. Então está perguntando, quando a Terra começou a ser povoada? No começo tudo era caos. Lembra do caos organizado? Que parece que é uma bagunça, mas está tudo organizado. A gente vê chuva de meteoros, a gente vê, parece que é o fim do mundo, mas está sendo coordenado por uma inteligência maior. Então o que parece ser caos não é. Nós falamos inclusive que eu sempre trago isso porque é importante a gente pensar, mas veio da onde? Tinha ali chuvas de meteoros trazendo células de vida, vida não humana, até humana, mas pensa nas menores vidas. Então no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão, a Terra estava aquela bola pegando fogo, resfriamento, o início de tudo, bilhões de anos atrás. E pouco a pouco as coisas foram tomando o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. A Terra se desenvolveu, apresentou uma condição, os primeiros seres vivos apareceram. Os primeiros apareceram. Tudo bem? De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que guardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a atuação da força que os mantinham afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Então, cada espécie teve o seu momento. Não veio a espécie, bom, agora o planeta desenvolveu, a espécie vem. Não, na construção do planeta já tinha ali os germes, o estado primitivo das coisas,
adormecidos. Quando o planeta chegou numa condição, aquele que já estava propício naquela condição se desenvolveu, apareceu. Os seres de cada uma destas se reuniram e então se multiplicaram. Quando nós pensamos antes dos seres humanos, que já existiam as bactérias, vamos pensar nelas, está falando que elas apareceram em diversos pontos. Quando começou a aparecer, porque a Terra deu condição para elas, então elas começaram a se reunir. Estava tudo espalhado e elas foram se reunindo. Reunindo, se multiplicaram. Tudo certo até aí. Então, vamos lá. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, os elementos para a Terra foram construídos para a Terra ou já existiam antes? Já existiam antes. Achava-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo globo. Então nós lembramos que nós estudamos que inclusive houve outros planetas que contribuíram para a formação da Terra. Então já existia no espaço. Nada foi criado, Deus criou agora para fazer a Terra. Já existiam esses elementos. Tanto que a Terra vem da explosão, uma supernova, o Sol, o que sobra, forma a Terra. Já existia. Tá? Naquele tempo, achava-se que as coisas surgiam de forma espontânea. Geração espontânea. Quando olha-se, então, através do microscópio, percebe que aonde parece que não tem vida, tem vida. Se nós vamos puxar o zoom, nós damos esse exemplo. Na pele humana, nós vamos perceber que há vida, há movimentação, né? Então, a gente olha e acha que não tem. Naquela época surgia algumas coisas, não sabia de onde vinha, achava que não existia, surgia de forma espontânea. Então não existia, achava-se. Então a resposta é: há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente, estava adormecido. Sois todos os dias testemunha desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e do corpo dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, começa a surgir ali, começa a fazer a fermentação e começa a aparecer as bactérias ali que vão nos comendo, os germes que vão nos comendo. Mas eles surgiram da onde? Vieram do solo? Não. Diminuiu a oxigenação do corpo, começamos a dar condição para eles se desenvolverem. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. A espécie humana já estava no meio dos elementos na hora da construção do planeta Terra? Sim. E surgiu ao seu tempo. Então, o que começou a vida humana, o início dela já estava, mas adormecido. Foi o que deu lugar ao que dissesse que o homem se formou do limbo da terra. Aí nós falamos que o T, quando é minúsculo, é da terra a terra, quando é o T maiúsculo, é do planeta. Ou seja, os germes já estavam espalhados pelo planeta Terra. Não é que veio uma hora ou outra, por geração espontânea surgiu o ser humano. Não, já continha células de vida aqui. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos.
Então tem como a gente saber quando apareceu exatamente, quando surgiu, quando pudemos ver, porque os germes já existiam. E quando nós podemos ver, nós não sabemos. Qualquer cálculo que nós fizermos, ainda canalizando o solo, nós não temos noção disso ainda. Então ultrapassou o período bíblico, né? 6.000 anos, não, foi muito mais do que isso. Lembra que nós trouxemos, inclusive, toda a evolução humana, milhões de anos, né? Se os germes da espécie humana se encontravam entre os elementos orgânicos do solo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Se teve um momento em que havia os germes adormecidos e eles desadormeceram, ou seja, acordaram, por que hoje também não gera dessa forma? O princípio das coisas está nos segredos de Deus, ou seja, nós ainda não sabemos explicar. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmo os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então aqui nós estamos falando de uma lei de reprodução que naquela época ainda não tinha essa ideia. Nós não sabemos por que hoje não aparecem criaturas que não sejam pela reprodução, porque em algum momento isso surgiu. Vamos pensar em Adão e Eva? Em algum momento surgiu espécies e começaram a reprocriar, procriar. Mas e antes dela? Como que surgiu? A gente não sabe, mas surgiu. Já estavam os elementos espalhados, adormecidos, e aí eles acordaram. Nós falamos, inclusive, que nessa etapa do estudo, que para os germes começarem a se desenvolver, a Terra teve que chegar a um estado adequado, ter o resfriamento dela, precisou ter um corpo que se desenvolvesse para que os homens pudessem tomar a partir dele e seguir. Isso deu um bafafá depois, porque a gente falou que, legal, o corpo nosso é a estrutura do macaco, mas nós não não fomos macaco. E aí virou uma dúvida muito grande depois. Então precisou ter um corpo desenvolvido que pudesse começar os primeiros germes humanos a utilizar. Mas não pensando, eu fui macaco, agora macaco virou homem. Não, nós explicamos isso lá atrás. E aí nós caímos então no povoamento da terra, na história de Adão. Porque nós ainda trazemos a ideia de Adão como sendo a partir de Adão, né? Então, o povoamento da terra. A espécie humana começou por um único homem? Nós ainda acreditávamos que começou por Adão? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Então nós vamos lembrar que a doutrina espírita começa a quebrar alguns dogmas estabelecidos e trazendo uma realidade. Se a ciência já avançou tanto, já descobriu a existência do ser humano muito antes de Adão, como que nós vamos bater na tecla que Adão foi o primeiro homem? Não foi. Podemos saber em que época viveu Adão? Adão existiu? Sim, mas não foi o primeiro homem. Mais ou menos no que dá naquele assinai, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Quando nós pensamos no estudo, no conhecimento da época, nós estamos falando que Kardec tinha como estudo o olhar religioso o Antigo e o Novo Testamento. Então a pergunta dele é porque naquela época o pensamento religioso falava que Adão era o primeiro homem da linha de sucessão. E não podia pensar, o pensamento religioso era proibido. Aceita e segue.
E a maioria da humanidade ainda acha, mesmo com a ciência já tendo provado, que o homem veio de Adão. Para ver que nós temos dificuldade de ultrapassar isso, tá? Então nós chegamos à diversidade das raças, porque nós olhamos para o universo e há uma infinidade de raças. Há pessoas, inclusive, que por esse termo, quando nós pensamos em raça, vai trazer que a doutrina é uma doutrina racista, porque está dividindo e falando de raças. Há movimentos grandes dizendo que a doutrina é justamente nessas questões. E é importante que a gente trabalhe sobre isso, porque senão a gente não tem argumento. Porque hoje não usa mais raça, né? Hoje se fala etnia. Mas se você voltar em 1860, era esse o termo utilizado. Então Kardec falou, quando a ciência avança, inclusive nos termos, avance também. Altera e segue, né? Então, há inclusive uma versão do Livro dos Espíritos antirracista. Aí eles alteraram os termos porque achavam que é muito racista, né? Então, quando a gente olha, né, na formação dos seres vivos, a gente percebe uma variação muito grande, uma diferença muito grande. Quando a gente olha nós aqui, já há diferenças. Se nós ampliarmos isso para todo o planeta Terra, então, mais ainda, né? Há muitos povos, há costumes diferentes, afeições diferentes, tonalidades de pele diferente, de cabelo, de ensino, de entendimento religioso, né? E é sobre isso. De onde vem essa diversidade, então? Será que vem de Adão? Vem antes dele? Lembra que nós falamos que os germes estavam espalhados por todo o planeta Terra? E quando a gente pensa em outro planeta, lá também é a mesma condição, né? Tá? A gente passa a pensar assim, mas será que Kardec precisava trabalhar questão de raça? Porque parece que ele está querendo falar, existe raça melhor ou raça pior? A divisão, quando a gente olha um para o outro, é dividido em raças a humanidade? Nós estamos falando de doutrina espírita de 1860. Se a gente avança 60 anos, o que nós temos ali em 1930, 35, 40? Nós vamos ter o Holocausto. Nós vamos ter um grupo imaginando ser uma raça acima da outra, que os judeus eram inferiores. E nesse olhar nós tivemos 6 milhões, talvez, de pessoas mais ou menos, que foram extintas pelo nazismo. Então, quando a gente pensa nisso, 70 anos, 60 anos antes, Kardec perguntando sobre essa diversidade de raça, será que existe alguma melhor que a outra? Tempos para frente, isso ainda voltaria a estar muito forte. Será que hoje eu consigo entender as diversidades das raças como sendo apenas uma diversidade normal? Voltando à ideia de que todos nós estamos os germes adormecidos ainda no planeta? E aí? Então vamos lá. Bom, então vamos começar na pergunta 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem ou que diferem as raças humanas na Terra? Antes dessa pergunta, nós trabalhamos a ideia de Adão. Então a gente imagina assim, ó, Deus pegou a forminha de Adão e pegou a forminha de Eva. Aí ele formou as características que ele queria. Deu a tonalidade que ele queria para Adão, a tonalidade que queria para Eva. Deu o tipo de cabelo que queria para Adão, o tipo de cabelo que queria para Eva. Deu a cor dos olhos que queria do Adão, a cor dos olhos que queria para Eva. Deu a estrutura óssea para Adão como ele quis, a estrutura óssea como ele quis para Eva.
formou um moldezinho e falou, agora vou fazer vários moldezinhos a partir da relação da lei de reprodução entre Adão e Eva. Teríamos que ser tudo meio iguais. E não somos. Então, da onde vem essa diferença? Só que a gente analisa o ponto físico e o ponto moral, porque moralmente nós somos diferentes. O entendimento do que é o bem e o que é o mal é diferente. Ainda que nós pensemos diferente, meio que moralmente nós somos muito parecidos. Mas quando nós vamos para outras regiões mais distantes, o senso de moral muda e muito. Então ele está perguntando de onde veio essa diferença física e moral que distingue uma raça da outra, né? O que causou essa variação? Por que se modificou? E a resposta dos espíritos, hoje estuda isso na escola, né? Do clima, da vida e dos costumes. Quando nós pensamos em clima, se nós pensamos, por exemplo, numa região lá do Polo Norte, nós vamos ter as mesmas condições, tanto físicas, morais ou entendimento, do que aqui, do que num deserto, por exemplo? Não. Então o clima influencia a maneira como nós vamos buscar o alimento, a maneira como nós vamos trabalhar, a tonalidade da pele, porque no frio há despigmentação. Então já está trazendo, hoje a gente estuda isso, lá atrás não. O clima influencia muito, inclusive os costumes. Nós vamos pensar em ligar um ventilador, um ar-condicionado lá no Polo Norte? Não. O pessoal vem aqui e fala, mas isso é loucura. Às vezes não sabe nem como funciona um ar-condicionado. A gente fala de pescar, a gente vai no mercado, compra pronto. Lá eles não tem. Então muda-se a questão física, porque ainda precisa ter uma mudança do aspecto físico e do entendimento do que é certo, do que é errado, do aspecto moral. Da vida. Como que é a vida nossa? Como é a vida de em outras regiões? A gente acostuma pensar que a vida é igual a nós. Eu lembro muito, nós estávamos numa apresentação um tempo, e eu lembro muito quando eles falaram para nós sobre a fraternidade sem fronteiras, né? E falaram que, não que no Brasil também não tenha, no Brasil tem também, mas apresentando sobre a condição de uma região lá da África, e que as crianças comiam uma vez a cada 4 dias. É uma vez a cada 4 dias, né? 4 vezes no dia. E que eles estavam felizes, porque hoje eles já comiam uma vez por dia. Então o modo de viver é muito diferente. A gente pega a estrutura nossa, tanto no aspecto moral, psicológico, físico, é diferente de lá. Eles não bebem água, porque a água é suja. Só que também não pode dar água limpa, porque eles não estão acostumados. Então fala, olha, os voluntários, quando vai beber água, vai longe para não dar, porque eles vão passar mal. Se a gente ficar 1, 2 dias, no terceiro dia já estão desidratados. E dos costumes. O que nós recebemos como tradição? Dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais. Nós somos muito daquilo que eles passaram para nós e que nós estamos passando para frente. Então, dos costumes. A minha família tem um costume, a família de vocês deve ter outros. E a gente vai trazendo isso de forma... então eu caso, junto um pouco do meu costume com o costume da outra família. Cada um tem um jeito. Então a gente para e pensa, de onde veio essa mudança? Então tá bom, vem do clima, da vida e dos costumes. E aí olha o exemplo que os espíritos deram para Kardec. Dá-se aí
o que se dá com dois irmãos de uma mesma mãe. Ou seja, a origem é a mesma, uma origem comum. Essa analogia ele está fazendo porque nós não fomos criados por Deus, o mesmo Pai, o mesmo Criador. Então, ele está fazendo uma analogia a isso, né? Dá-se e se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto à moral. Os filhos crescem, muitas vezes pensamos em dois filhos. Um segue um caminho, casa-se com uma pessoa, o outro segue outro caminho, vai estudar, vai viajar, distante, às vezes muda de país, mas foram criados juntos, mas tiveram experiências diferentes. Ao longo da vida, você olha e fala, um tem um entendimento da vida, o outro tem outro entendimento. Mas vieram da mesma mãe, do mesmo pai, cresceram, iniciaram ali no mesmo local. Mas as experiências do dia a dia vão trazendo condições diferentes. E aí vão ter filhos, e esses filhos, comparados com o do outro, são totalmente diferentes. Eu vejo meu pai e minha mãe eram casados, aí nasceu eu. Depois separaram, há 18 anos depois, minha irmã. Totalmente diferente, nada igual, porque nós temos pouco vivência e contato, temos contato, mas muito pouco, e muda-se a característica por completo. Então a gente começa a entender da onde vem tanta diferença assim, que é o que ele está trazendo. Da onde vem a diversidade de raças? E Deus fez tudo diferente? Ou se veio tudo de Adão, mudou tudo depois também? Não veio, nós já estudamos isso, né? Tá? Na época, para a gente ter uma ideia da pergunta que Kardec coloca, imaginava que os homens, que a humanidade tivesse iniciado o aparecimento lá na África, depois ido espalhado então para o resto do planeta. Havia-se também uma ideia diferente, que houve sim um aparecimento em algumas regiões, porém na África foram os descendentes de Noé que ficaram, que uma vez viram Noé bêbado, os filhos dele, e riram de Noé. E Noé amaldiçoou os filhos, pediu para amaldiçoar os filhos. E Deus então enviou-os à África. E lá então seria uma raça amaldiçoada. Como foi isso? Mas eu estou falando lá de trás, não é de agora. Existia essa ideia. Tá? Hoje a gente olha, né, e a gente começa a entender que a gente vive muito ainda no misticismo. A gente vive ainda muito na falta do pensar, da falta da razão. E a gente esquece de olhar, por exemplo, que tudo que Deus criou é diferente, se a gente bem analisar. O dia de hoje não é o dia igual ao dia de amanhã. A gente olha para um céu, o céu modifica. Uma planta é um pouco diferente da outra. Os animais são diferentes um do outro. A gente está sempre buscando padrões, mas a gente não entende que há condições exteriores que modificam tudo isso. Então, quando a gente pensa nas raças ou nas diferenças, são diferenças vindas dentro desse pensamento muito superior, de um plano muito maior. Nós vamos entender isso na última questão que nós vamos trazer, tá? Só que eu fiquei pensando, enquanto eu dava uma refletida nessa questão, que no passado, então, havia diversos povos e cada povo tinha o seu costume. E que um povo com o outro não conversava, porque não tinha como.
Então ficava-se muito restrito aos costumes, às tradições, né? Mas e hoje? A tecnologia avançou. E a gente começa a ver no mundo meio que igualar-se um pouco os costumes, igualar-se as tradições. Porque há um movimento meio que de a gente entender que para a nossa elevação é preciso que a gente tenha um entrelaçar e um entendimento maior. Não essa divisão. E a divisão não pode ser física apenas. Então eu fiquei pensando, com a evolução da tecnologia, essas diferenças, pelo menos no aspecto moral, elas vão de diminuir. Porque vai se criando um acesso a todos e há uma interação muito grande. Se a gente pensa, lógico que é muito pequeno, mas há pessoas do Brasil que estão estudando em outros países, há pessoas de outros países estudando aqui no Brasil, trabalhando lá fora, trabalhando aqui. Então já começa a ter uma mistura muito grande. Então eu imagino que num futuro distante haverá um nivelamento desse aspecto moral, que é justamente quando a gente pensa na questão da regeneração. Povos mais preparados, numa uniformidade maior para etapas diferentes, né? Então eu trouxe esse texto para a gente refletir um pouquinho. Lá da Gênesis. A Gênesis está dando uma mão na roda para a gente, né? Ou confundindo mais a roda, né? Ela vai falar sobre a Gênese espiritual. Bom, alguém quer comentar alguma coisa antes do que nós passamos lá? Tudo tranquilo? Encarnação dos Espíritos. Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, então, os primeiros que surgiram, os primeiros espíritos que vieram, eram pouco avançados. Nós vamos pensar que os espíritos vêm, e aí nós vamos evoluindo. Quando a gente olha lá no início, eram espíritos bem menos evoluídos. Espíritos que tiveram que usar a estrutura corporal semelhante à do macaco. Vamos pensar se volta no tempo, eram muito evoluídos ou não? Não, ainda rudimentares, né? Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos. Diferenças sensíveis haveria de certo entre seus caracteres e aptidões. Então, os caracteres e as aptidões daquele povo, ali já havia uma diferença. Como eles caçavam? Mas uns melhores, outros piores. Havia alguns que construíam melhor. Então, acho que falar assim, ó, vai você construir os abrigos, as proteções, e nós vamos caçar. Devia ter um grupo que se comunicava melhor. Então, começa a vir ter uma separação das aptidões de aí. Desde esse tempo. Uns mais ágeis, outros menos ágeis. Uns deviam pensar um pouquinho mais, outros menos. Muito pequenininhas diferenças, mas já tinha. Vocês vão voltar na resposta dos espíritos. Na mesma casa, 2 filhos, um tem uma aptidão para uma coisa, o outro tem para outra. Um desenvolve mais uma área, o outro mais numa outra. Agora, sensíveis, né? Os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. Achou-se a terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Havia espíritos que aprendiam mais rápido e por isso progrediram mais rápido, e tiveram espíritos que vieram e tiveram dificuldades ou teimaram em não progredir. Então, alguns avançaram mais, outros avançaram menos. Vamos voltar na época de escola? Tinha aluno que gostava de estudar, tinha aluno que não.
Tem aluno que aprendeu, só questão intelectual, estamos falando, né? Aqui, pensando aqui no exemplo da escola. Teve aluno que se esforçou mais e passou de ano rápido, teve aluno que ficou em recuperação toda vez, se esforçava menos. Teve uns que tinham facilidade, outros com dificuldade. Eles também, esses espíritos. Alguns aceitaram progredir mais rápido, outros demoraram mais. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto à moral. Então, quando começou a vir espíritos um pouquinho mais evoluídos, eles forçavam o corpo a se modificar. A impressão do espírito, a necessidade do espírito precisava fazer o corpo se desenvolver melhor. Nós estamos falando de desenvolvimento da máquina, do corpo humano, da condição estrutural, óssea. Então, o espírito começa a moldar a característica do corpo físico. Lembra que nós falamos que vem o animal, vem e vai preparando a estrutura de um corpo até um determinado ponto. Quando aquele germe, que nós não sabemos quando surge exatamente, toma de uma estrutura corporal, quando nós lá no início, quando nós saímos da dormência, o germe já estava na Terra, nós pegamos um corpo muito debilitado, muito primário. E aí, para as nossas necessidades, olha, então está curvado, está ruim, vamos começar a fazer alongamento, vamos começar a tentar alterar e muda uma estrutura. Teve gente que ficou no processo da caça, então o corpo ficou no processo da caça, mais forte. E depois vai se multiplicando, vai seguindo essa estruturação toda. Então a gente não pensa, mas é o que está trazendo para nós. O espírito, o corpo está dando forma, o espírito está dando forma ao corpo na condição de desenvolvimento espiritual. Continuando a encarnar entre os que se lhe assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. Nós, quando estamos aqui, nós preferimos os grupos que nós temos maior afinidade. Desde lá de trás isso. Então a gente escolhia o grupinho que a gente tinha mais afinidade. A gente se desenvolvia mais ou menos junto ali, porque uns mais, uns menos, mas mais ou menos juntos. Quando reencarnava, adiantava eu pegar aquele espírito ainda no estado primário e colocar lá numa condição muito avançada? Não. Então também encarnavam naquela condição. Aqueles que se desenvolviam mais, não mais encarnavam nessa condição. Encarnavam em grupinhos mais avançados. E foi começando a ter diferenças de desenvolvimento espiritual. Tanto no aspecto físico, quanto no aspecto moral. Então foi-se, a partir do processo da reencarnação, foi separando os grupinhos. Tudo bem? Então eu trouxe para nós pensarmos aqui em a condição do espírito, o espírito, tá? Não nós encarnados. Lá do Livro dos Espíritos, na questão 215, que vai falar sobre a semelhança física e a semelhança moral, que é a que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Também os espíritos se agrupam em famílias. Então, desencarnados espíritos estão em famílias espirituais. Nós já aprendemos sobre isso, não aqui, mas a gente sabe disso, que é as famílias espirituais. Os espíritos que estão afinizados um com o outro, formando-as pela similitude de seus pendores, ou seja, as aptidões, os conhecimentos, mais ou menos puro,
conforme a elevação que tenha alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Então ele está falando que no plano espiritual é quando a gente vai sendo orquestrado ou preparado para reencarnar de acordo com as nossas aptidões, o nosso desenvolvimento, nosso conhecimento. Então ele já trouxe, quando a gente pensa numa família, a família ou o grupo, o agrupamento, aquela raça numa localidade, ela vem de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Então, a afinidade espiritual vai trazendo os traços culturais, os comportamentos semelhantes e tudo isso. Julgas, imagina, uma pergunta aqui para nós, né? Que os espíritos bons e humanitários procurem para neles encarnar um povo rude e grosseiro? Adiantaria, não estamos pensando em Jesus, né? Mas vamos pensar em Jesus. Adiantaria Jesus preparar e reencarnar lá no estado primitivo ainda? Ia resolver alguma coisa? Não. Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nelas se acham no meio que lhe é próprio. Então, quando a gente pensa na própria a vinda de Jesus encarnando, ele precisava que a humanidade chegasse a um estado próprio para ele conseguir desenvolver o que ele precisava. Mas quando nós já estamos mais avançados, desenvolvidos, nós também não encarnamos em estados mais primitivos. Exceto quando a gente demora para evoluir, que aí dá um chacoalhão, coloca a gente lá para a gente ajudar aquele povo. Entendemos de onde vêm essas diferenças? Porque vai separando por aptidões, por afeições, né? Tá? Então vamos chegar. Kardec volta aqui mais uma vez à ideia do surgimento. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Ele voltou a perguntar aqui. Os povos europeus, asiáticos, são tudo separados. É que lá atrás eram mais separados, né? E aí começa-se as misturas. É. Pensa nós lá atrás, né? Nós estamos falando de alguns milhões de anos, né? E aí isso, bem lógico, vem se multiplicando, porque aí você tem uma raça que vai juntar com outra raça, né? Vai ter as miscigenações e tudo mais, né? Você está perguntando se hoje em dia tem separação? Como que é? Se hoje em dia? Vai desenvolver algo assim de tecnologia, na ciência, seja o que for, eles reencarnam em país que possam proporcionar isso para eles. Imagina. E tem nos Estados Unidos e outros países, os cientistas e tal, eles reencarnam lá, porque lá tem um meio para que eles possam se desenvolver. É exatamente disso, né? É exatamente isso que a gente fala. Assim, eles falam assim, mas por que em determinada região tem esse olhar tão desenvolvido, a questão intelectual? Aí você olha no lugar, não tem nada de intelectual desenvolvido. O que ele faria nessa condição? Ele escolhe, olha, eu vou sair lá naquele centro de pesquisa, para lá eu poder desenvolver isso. E as pessoas nos espíritos... E nós aqui no Brasil, né? Não é disso que eu estou falando. Vou parar. Nosso Brasil é bom. Não, eu ia te perguntar quanto às novas experiências. Nós estamos falando de afinidades, né? E as novas experiências? Como é que o espírito faria? Como aconteceria com ele?
É que a gente imagina, né, que é um salto de uma hora para outra, né, assim, né? Mas isso vem vindo ao longo do tempo. Então, se a gente fosse olhar hoje há 1 milhão de anos à frente, é que nós estamos vindo de antes ainda, né? Mas 1 milhão de anos para frente, essas novas experiências elas aconteceram em diversos pontos, né? Porque a alma, ainda mais agora com a questão da tecnologia, do transporte e tudo mais, hoje se cruza continentes, né? Então essas novas experiências, o preparo dessas novas populações começa essa mescla agora em miscigenação. Né? Então, a gente já vê isso até nos jovens, né? Agora, a modificação da ideia, né? Quando a gente jovem, a gente brincava ou tinha distrações diferenciadas de agora, né? Agora é outra cultura. É isso aí. A infância nossa era de uma cultura, de um costume, né? Hoje já é outra, né? Então a gente volta lá naquela ideia do clima, né? Do costume, da vida que a gente tem, que é justamente isso, quer dizer, os pais já moldaram para que os filhos viessem nessa condição, né? Os nossos pais já moldaram para que nós estivéssemos naquela. A gente senta para escutar a história dos nossos pais, é diferente da nossa, né? Então já vai tendo essas novas experiências. E aí vai preparando a humanidade para novas experiências. Né? Não era essa a pergunta? Qual era a pergunta, então? É em relação ao meu espírito. Tá. Por exemplo, eu trago de todas as minhas encarnações, Tá. por exemplo, 10 experiências que eu vivenciei. Tá. Eu fui professora, eu fui médica. Quanto a essa nova experiência minha, como ela pode acontecer? Por curiosidade, Por curiosidade, por vontade, por planejamento, por necessidade. Geralmente, nós vamos entendendo que aquilo que nós, nessas 10 experiências suas, às vezes em uma só você falhou, pensar assim. Aí eles voltam e falam, sabe aquela uma que a Rô falhou? Vamos trazer para ela ajustar aqui de novo, né? Para ela poder trabalhar mais a questão, né, desse desenvolvimento ainda, né? Então, sempre lembrando que o ponto principal é a moral. Mas até para desenvolver a moral, antes disso, quando a gente pega a lei de progresso, antes da moral eu tenho que aprender a trazer o progresso intelectual, para poder entender sobre o que está certo e o que está errado. Então, quem arrasta a moral é o intelectual. É o conhecimento. Então, é nesse ponto, né? Então, vai preparando, avançando para que as tuas novas experiências, onde eu não acertei. Porque pode ser que eu esteja vivendo hoje e eu acho que eu acertei. Pela cultura em que eu vivo, eu não infringi nenhuma lei. ou eu acertei Humana. 50%. Humana. Mas e pela lei divina? A gente falava hoje, a gente fala assim, né? Olha como que a gente não entende a proporção das coisas. Então, a maioria das pessoas encarna, vou pensar desse jeito, né? Pensar no meu pai e na minha mãe. Aí eles tiveram um relacionamento, uma família. Aí vamos supor que eles tiveram 2 filhos. Eles plantaram 2 sementinhas. Mas essas sementinhas, elas foram ensinadas a acordar cedo, a estudar, a trabalhar, a ganhar o sustento, a ganhar o material, a ajudar só a família. E tá tudo bem. E aí morreu os pais. Esses 2 sementinhas ficaram, fazem mais 2 sementinhas cada um, 4 sementinhas. E essas 4 sementinhas, elas aprenderam a estudar, a trabalhar, correr atrás do material, não fazer mal para ninguém, ajudar só o familiar e morreram. Aí eram os 2 pais, aí teve um filho, casou 4, mais 4 sementinhas são 8. Eu não vou nem avançar mais. Aí você olha para essas sementinhas, o quanto de bem essa sementinha fez para o mundo? Nada. Mas o não fazer o mal,
não significa nada. É anulado. Então a gente vive uma vida muito ilusória. A gente conversava isso hoje ainda. Então a gente fala assim, não, a gente se dedica só à família, eu não faço mal para ninguém. Mas então vamos pensar que a tua família fosse extinta, falar, não, deixa quieto, a família do Leonardo não precisa existir aqui não. O que mudou para o mundo? Nada. Então quando a gente olha nessa perspectiva, talvez assim, você foi uma boa professora agora, na perspectiva dos costumes atuais. Mas quando você olha o que deveria ser aos olhos divinos, por exemplo, está muito distante. A nova experiência dela talvez é professor de novo. Talvez ela tenha ensinado só a parte científica. Isso, por exemplo. Ensinou a parte moral, que ela podia ter mesclado, né? 50%. Só que a gente vem aí, tudo bem, 50%. Aí você vem. Tá bom. Agora você fala assim, bom, agora comecei do zero, né? Daqui para frente. Aí eu faço só mais 50%. Aí quando você encarna de novo, você fez quanto? 50%. É isso, você entendeu? Então a gente, por isso que demora, passa anos e a gente não avança tanto quanto a gente imagina. Porque às vezes a gente está perdendo o foco, né? Então, ontem eu fiz uma palestra, não tem nada a ver com isso, mas tem. E trazia um pouco sobre, teve uma mensagem que eu falei, que trazia sobre o tédio. Um espírito que fazia 180 anos que estava no plano espiritual vivendo o tédio. E aí Kardec pergunta, por que você não consegue sair disso? 180 anos, fala, porque não consigo. O tédio, não que ele não fazia nada aqui, mas nada de útil. Ele falou, não fiz nada de útil, muito pouco, avancei muito pouco. Pelo olhar espiritual, quase nada. Ou seja, estava só preocupado com as coisas do dia a dia, nada de bom. 180 anos, por quê? Porque essa inutilidade vai envolvendo o espírito, ele vai perdendo a vontade de fazer outras coisas. E ele vai dar o exemplo assim, é como se o papel vai queimando e a cinza em volta do papel é igual ao espírito, ele desencarna com essa cinza em volta dele, que é o tédio quanto às coisas do mundo, na questão boa, né, que não fez. E tem que essas cinzas irem saindo, caindo, para que aí ele possa então entender e querer progredir. E tem uma hora que Kardec fala assim, por que tua letra muda? Aí o espírito protetor dele fala, porque ele tem preguiça de escrever. Porque escrever tem que pensar. Então a gente assume e continua a escrita. Não que ele não foi uma pessoa boa, assim, no sentido, só viveu sem produzir nada. Foi um homem bom, não trouxe, não teve frutos nenhum. Tanto que é sobre a parábola da figueira seca. Então, como que a gente, é tão mais profundo que a gente imagina. 180 anos que ele não conseguia ultrapassar aquilo. E os Espíritos falam, nós estamos trazendo ele aqui para ver se consegue sair um pouco do tédio. Ou seja, não está vindo aqui, ele já vai sair. São 180 anos que vão se estender muito mais. Então a experiência nossa está aí. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Então, quando a gente vai pensar em homem, não somos nós. Ele está falando dos germens, adormecidos. Está perguntando de novo. Então, não apareceu em um lugar só. Não vem lá de Adão, numa região só. Foi em muitos lugares do globo terrestre. Porque muda a perspectiva, né? Você trazia a monogênese, ou seja, num local só. Agora você já tem que pensar, não mais só na mono, né? Em vários locais. Antes estava pensando até no nascimento agênere, ou seja, não tinha necessidade da procriação, era espontâneo, depois entendeu que não. Agora era num local só, agora não é mais. Então é por isso que Kardec está falando, então não surgiu só em um ponto. Surgiu em muitos pontos do globo? Sim. Em épocas várias. Então não foi só na época de Adão. Tudo bem? Nós já falamos sobre isso. Vamos só afirmar.
o que também constitui uma das causas das diversidades das raças. Se surgiu em diversos pontos, há diversas condições, vários pontos do globo. Se surgiu em vários tempos diferentes, pode ser que desperte alguns ali quando já surgiu ou evoluiu um pouco mais. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os que de uma e outras raças, novos tipos se formaram. Então nós estamos falando sobre raças. A resposta deles foram novos tipos. Nós não mudamos de raça ainda. Tudo bem? Quando a gente pensa num novo tipo, vamos pensar que se a gente pensa na nossa miscigenação, nós temos lá italiano com espanhol, tem, enfim, um monte, né? Só que se a gente volta lá atrás, nós estamos falando de Neandertais com Homo sapiens. Sim? Pensa na vindo, você tem esse cruzamento. E a partir daí vai surgindo o que a gente tem hoje. Então a gente olha lá, vou pegar lá uma mistura da África com na região na França, por exemplo, né? Ou o próprio Brasil com espanhol, a Espanha, por exemplo. Mas pensa lá atrás, desde lá de trás, isso vindo se misturando. Pode falar. Inclusive o pensamento mais disseminado hoje na academia é exatamente isso, porque se imaginavam que todo mundo tinha vindo dos sapiens, né? Que era os Homo sapiens, que era a espécie mais antiga que eles tinham achado. Aí depois não, aí achou os Neandertais na Europa. Aí falou, não, então a gente veio dos Neandertais e depois viraram os sapiens. Aí hoje já se estuda isso, já se sabe que não, que as duas espécies se coexistiram ao mesmo tempo. Em locais diferentes, localidades diferentes. Com características diferentes e que eles se cruzaram, eles se aproximaram em algum momento. Então, assim, aí, estudar isso hoje, ver o que a Academia de Ciência hoje fala, você fala assim, cara, que faz totalmente sentido, né? Eles dizem até hoje, os termos que eles usam são os hominíneos, que são hominíneos, que são os homos. Né? Porque hoje você não tem ainda mais esse olhar, né? Porque antes imaginava essa sucessão mesmo da África, não, agora não. Então a poligênese, ou seja, o surgimento de diversos locais do globo, então eles trabalham como sendo os homos, né? Do Homo sapiens, Homo erectus, hoje o Homo sapiens sapiens somos nós. Então são os hominíneos, é até o termo que eles usam hoje na parte da academia, da ciência, porque eles já estão olhando essa evolução humana lá atrás, derrubando tudo que eles já tinham descoberto até tempos atrás. Né? Então hoje falam em hominíneos, porque vamos pensar nos homos. Essa diversidade pode ser também porque eram povos que andavam demais, né? Muito. Eles ficavam num lugar, Os nômades, né? Comida ali, eles ali ficavam, de repente, pegavam e ia para outro lugar. E teve também a separação da terra, né? Em algum momento a terra se separou. E aí ficou uma parte para lá, uma parte para cá, outra parte para lá. E a parte física dessas raças se modificaram de acordo com aquilo que eles tinham necessidade lá ou que precisavam, por exemplo. Com o ambiente, com o clima, costume. Os negros, eles têm calor, né? Por causa do calor, os negros da África, eles têm a narina mais aberta, para que o ar entre com facilidade. Isso. Na Sibéria, é quase que um risquinho Ao contrário. na parte do nariz, porque eles não podem respirar aquele ar muito gelado. Perfeito. E assim outras diferenças, né? A boca do negro é uma boca grande e os lábios são carnudos para que eles possam falar sem conseguir
ter aquela alimentação do ar muito quente. Então, os lábios seguram que o ar entra Perfeito. enquanto falam. Essas modificações foi fazendo essa diversidade também, né? Perfeito. Aí a gente pensa, perfeito. A gente pensa assim, mas aí eu vou pensar no Brasil. Essa mistura que a gente tem. Como? Então a gente vai voltando e pensando nesses cruzamentos, porque então a gente vai. Então a gente pensa assim, não é só o clima que influencia, né? Porque não adianta nada eu ir lá na África, por exemplo, não vai que é o texto que eu vou trazer, que não vai me alterar em nada. Então há outras coisas além disso. Então quando o povo saía de uma região e ia para outra, alguns não iam. Ficava naquele local, aqueles costumes. Aí chegava aqueles que tiveram mais coragem, num outro local e encontrava com outros ali. Às vezes guerreava, às vezes juntava, às vezes ganhava do dono da tribo, ficava com a esposa dele, procriava ali, juntava, aí avançava outros ficavam, e vai tendo essa mistura. Né? Não é só um espalhar, então não começa num local e espalha. Já tinha em diversas localidades, mas vão se juntando nessa movimentação mesmo e formando novos, né? Novos cruzamentos, digamos assim. Novos povos. Com novos costumes, com novos estudos. Né? Imaginando o tempo que isso Nossa. vai vir, né? Baseado nisso que ela falou, se você observar a adaptabilidade Do corpo humano. do corpo humano, isso é incrível quando a gente pensa nisso. Pensa sempre no corpo humano, porque o espírito é sempre o mesmo. Então o espírito que vai encarnar, aquele povo dali vai preparando o corpo, aí vai ter, pela lei de reprodução, nasce um novo ser, o corpo já está mais adaptado para aquele local que ele está. Aguentar ficar 4 dias sem comer. Imagina, 4 horas é um sufoco, né? O brasileiro é Não é? Quer perguntar? E agora com o avanço, né, da ciência, a gente tinha genética que tomava conta disso. Isso aí, quando a gente estudou lá atrás, para mim era muito estranho, né? Porque Sim. da academia. Mas agora com a epigenética, está explicado. Mas ainda há um relutar muito grande, né? Sim, mas é porque a academia ainda está É. na genética, né? Quando abrir daqui uns 15, Sim. 20 anos, a epigenética isso já está resolvido. Então, assim... E aí vai desmontar. Porque está resolvido, cientificamente. Cientificamente já está tudo, mas 160 anos atrás não tinha como a gente imaginar. Em 90 não tinha, quando a gente estudou isso pela primeira vez. Nós estamos caminhando ainda para a igualdade de raça, que dizer que não há raça melhor do que outra. Tudo isso que nós estamos trabalhando antes é para chegar nisso. Então vamos voltar lá na Gênesis de novo, na raça adâmica, no item 39. No estado atual dos conhecimentos, o que a gente já conhece até hoje, Kardec lá atrás ele está falando, né? Vamos trazer os dias de hoje, pode pensar. Não é admissível a doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a esta parte. Está falando de Adão. Não tem como imaginar que toda essa miscelânea que a gente vê, veio só de 6.000 anos para trás. Não tem como. Tomada as ordens físicas e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte. Então, por que não dá para pensar só na ideia de Adão? Bom, do ponto de vista fisiológico, as questões orgânicas, algumas raças apresentam característicos tipos particulares, que não permite se lhes assinale uma origem comum. Então é o que o Jean falou, olha, tinha diversos povos já em diversos locais, não veio tudo de um local só, né? Então, é isso que ele fala, não tem como a gente imaginar que veio tudo de uma origem única, porque mudou muito, como que pode isso?
né? Deus fez uma forminha e mudou tudo aquela forminha do Adão, né? Há diferenças que equivalente não são simples efeitos do clima, pois que os brancos, aí é o que ele vai trazer o exemplo, né? Que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. Então nós vamos começar a falar, há outras questões aí, não é só o clima. A genética está aí também. A construção do corpo, o preparo, que é exatamente o que a Helena trouxe. Há diferenças que evidentemente não são simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e nem o contrário. O ardor do sol tosta e brume a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, ou um negro, ou ao contrário. Nem lhe achatou o nariz, ou mudou a forma dos traços da fisionomia, nem lhe tornou lanzudo, eu fui pesquisar, é peludo, né? E encarapinhado os cabelos, compridos e sedosos. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo, peculiar à espécie. Porque naquela localidade onde aquele tipo começou a surgir, precisou ter essa alteração. Por genética, a partir da reprodução, é natural que siga dessa forma. Senão não tem jeito, né? Tá? Há-se, pois, de considerar as raças negras mongólicas da região da Mongólia, caucásicas, como tendo origem própria. Então, cada uma teve a sua origem própria. Veio de uma região, cada região tinha suas necessidades e lá então Deus preparou a condição do corpo para aquela região. Os germes iniciais ainda. Como tendo origem própria, como tendo nascido simultaneamente ou sucessivamente em diversas partes do globo. Então surgiram de formas independentes, cada uma em um ponto. O cruzamento delas produziu as raças mistas secundárias, que são as miscigenações. Nós, nessa condição já. Hora de falar, fácil para Jesus. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais, ou seja, cada um é um tipo, mas não é que seja diferente, cada um teve a sua origem em pontos diferentes. As mesmas considerações se aplicam, consequentemente, assim aos homens quanto aos animais, no que concerne a pluralidade dos troncos. Pluralidade dos troncos. O que é o tronco? Do tronco sai os galhos. Quando a gente pensa na árvore genealógica, então, mas tem um momento que a gente acha que vai sair tudo do mesmo tronco, mas não, há uma pluralidade. Porque a gente acha que se for juntando, subindo, vai cair aonde? Em Adão. Então há uma pluralidade dos troncos. A ciência ainda não já chegou, mas não chegou. A gente já é a opinião, né? Já é o Tá quase, né? Então vamos lá. A questão A dentro da 53. Estas diferenças consiste uma espécie distinta. O que é uma espécie? Organismos que conseguem se reproduzir. E o que reproduz, ou que vem dessa reprodução, continua, pode reproduzir de novo.
Então, é uma espécie diferente? Esses troncos são espécies diferentes? Sai de produção, não. Não. Mas tem olhos diferentes, cabelo diferente, a cor da pele é diferente, a fisionomia é diferente, estrutura óssea é diferente, costume é diferente, a moral é diferente, tudo é diferente. Mas está na mesma família. É espécie humana. Ela tem só pode. Então é não? É não. Certamente que não. Uai, então aquela ideia que falou que a doutrina é uma doutrina preconceituosa, esse item da questão derruba. Certamente que não. Todos são da mesma família. A gente pensa nessa briga de igualdade, essa briga de igualdade já está instituída desde sempre. Está tudo certo, somos todos iguais, né? Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que eles deixem de formar uma só espécie? Aí é legal, porque os Espíritos fazem uma outra pergunta para Kardec, ou para nós. Quando eu pego uma banana, eu tenho banana nanica, eu tenho banana prata, eu tenho banana da terra, eu tenho banana maçã, mas o que ela é? Quando eu olho na mesa, eu falo o quê? Me dá uma banana. Eu pego uma laranja, laranja lima, laranja... Ela é laranja. Quando nós nos olhamos, nós humanos, nós somos... Nem dele, nem lá. Nós somos espírito. Nem banana, nem laranja. Nem banana, nem laranja. Tá certo, nem banana, nem laranja. Nós somos espírito. Certo? Ó, certamente que não somos de outras espécies, que todos nós somos espírito. Nós estamos olhando para os outros na constituição física, dos costumes, das tradições. Ou seja, nós somos da mesma espécie, da mesma raça. Então vamos lá. Só que aí, Kardec complicou. Porque imaginava-se, até hoje, que nós somos irmãos. Por que a gente fala, ô meu irmão, seja muito bem-vindo? Por quê? Porque nós somos todos irmãos. Irmãos é quem vem do mesmo pai. Qual era o pai? Adão. Vai ver, todo mundo começou em Adão, todos nós somos irmãos. Porque os judeus falavam de... falavam, Jesus veio falar do pai, e o pai, quando você busca no termo daquele tempo, pai era o criador, era o que provia. Mas aí a gente não entende direito a Bíblia, lembra que nós falamos que a gente quer pensar em 6 dias da criação como 6 dias, 24 horas como 24 horas, Adão e Eva como o início. Então, quando Jesus falou o Pai, a gente não pensou nesse termo, não, aquele que fornece, não, nós estamos pensando nesse conceito de Pai. Mas o que nos unia como irmãos era da ideia de Adão. A gente veio todo mundo junto, do mesmo Pai. Então, nós estávamos olhando no aspecto físico. Porque Jesus, naquele tempo, quando você pensa em pai, figura de pai, é de criador, é de quem provê as coisas. Então, Jesus estava falando que nós éramos irmãos espirituais. Mas aquele povo não entendeu. Nós os chamamos irmãos, somos todos irmãos. E a gente vai pensar que somos irmãos que vieram do mesmo pai. A gente para em Adão. E tem 2 olhares, o olhar físico e o espiritual. Então, por isso que Kardec está perguntando, pera um pouquinho, se a gente não veio de Adão, não somos da mesma família, nós somos irmãos?
Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendes para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Quando a gente pensa nessa resposta, os Espíritos estão dissipando totalmente qualquer ideia de raça superior. Ele está dizendo assim, ó, todo mundo veio do mesmo Pai. Todo mundo é igual, porque nós somos animados pelo Espírito. O corpo é só o veículo para o Espírito. Quando ele tiver que reencarnar numa outra localidade, o veículo daquela localidade é outra. Então nós estamos imaginando que somos irmãos pelas questões físicas. E não, é Espírito. E tendem para o mesmo fim. Então quando a gente pensa isso, eu vou pensar assim, ó. Todos têm o mesmo direito? É. Então a lei de igualdade ela funciona. Tudo é gradual. Todos nós nascemos do mesmo pai? Espiritualmente? Vamos pensar só espiritualmente agora. Então, todos do mesmo pai. Tá. Qual que é o objetivo de todos enquanto na Terra? Todos? Todos. Qual é o destino de todos? Perfeitos, espíritos puros, chegar. Então a lei de igualdade está aqui. Cada etapa que nós estamos vivendo, em cada veículo que nós estamos vivendo, em cada local que nós estamos vivendo, serve para nós desenvolvermos ou aprendermos para chegar ao final, ao destino que é para todos. A gente ainda não entendeu. Nem quando a gente quer separar, achando que há raças melhores e piores, e nem quando eu olho para o outro e falo, eu quero ser igual, eu quero ser idêntico, ter os mesmos direitos. Quais direitos? Vamos com calma. Então a gente está vivendo ainda uma cabeça de preconceito, e nós vamos desfazer disso, porque espiritualmente é preciso que eu, Leonardo, passe algumas dificuldades para aprender. Talvez lá na Ásia eu não iria aprender isso. Talvez se eu estivesse vivendo na África eu não teria como aprender. Ou talvez se eu gostar muito de comer, se eu for para lá naquelas regiões, que talvez eu aprenda numa próxima lá. Então a gente está tentando entender que raça é melhor ou pior. A gente está querendo brigar por uma igualdade. A gente ainda não conseguiu entender que é o Espírito. Que a lei de igualdade está nisso, criados por Deus, no mesmo destino, e o meio é a nossa evolução. E tem evolução que dói mais, tem etapas de evolução que dói mais, etapas que dói menos. É só o veículo para poder experimentar aquela experiência. Então importa onde eu estou encarnado? Se eu estou encarnado aqui, num outro planeta, todos nós seremos da mesma raça. A raça é espírito. Tudo bem? Porque só existe espírito e matéria. Vocês são matéria? Não. Não esquece o corpo. Espírito. Tudo igual. Quer perguntar? Tem as imigrações também, as imigrações, né? Eu nasci num lugar e vim pra cá. O que será, né? O que será que a gente
para desenvolver. Mas por que eu nasci num outro local? Para preparar, seja questão corporal ou qualquer outra coisa, para levar para as novas experiências. Então, tem raças diferentes? Não, somos todos espíritos. Ou todos humanos, se nós quisermos pensar. Né? Porque achava-se que alguns deixavam de ser humanos, dependendo da localidade também. Né? Tá bom? Alguma dúvida?